crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Oh, grande Deus, Pai Celestial, neste momento maravilhoso, Pai, onde nós nos reunimos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Chegamos aqui, Senhor, muitos chegaram aqui, Senhor, com cicatrizes de batalha, Pai. Tiveram dias difíceis, mas nós cremos que o Senhor nos renovará através da Tua palavra, Pai. Sabemos que cada vez que nós temos um encontro com o Senhor, nós saímos daqui renovado, Pai. O Senhor sempre tem falado conosco, tem nos abençoado, tem nos ensinado, tem cuidado de nós, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe essa igreja, abençoe os irmãos da internet, abençoa o nosso pastor, abençoa os irmãos nossos que estão viajando, abençoa cada um, Pai, aqueles que não puderam chegar aqui também, Pai. Abençoa os visitantes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, tudo isso, Pai, para a tua honra e a tua glória. Amém. Deus abençoe, boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez. Deus sempre tem nos dado graça, né, de chegar até aqui, né? E ontem nós tivemos uma surpresa maravilhosa, né? No culto lá em Teodoro Sampaio, né? Graças a Deus a coluna de fogo se fez presente lá, né? O Espírito Santo se fez presente naquele lugar ontem, né? Isso é maravilhoso. E eu estava ouvindo um depoimento do pastor Degomar lá de Campo Grande, e ele falou assim: isso só é possível quando estão caminhando no caminho correto. Quando as pessoas estão, Deus está fazendo um trabalho e as pessoas, os irmãos estão em harmonia. Amém, irmão? Cada pessoa no seu lugar, no seu dever, todos juntos, na mesma direção. E aí o resultado é esse que nós vimos ontem, né? O Espírito Santo, a coluna de fogo comparecendo ali. Anima, isso nos dá força, né? Graças a Deus, né? E quando nós chegamos aqui, nós se alegramos por causa da presença de Deus nesse lugar. Amém, irmão? Então vamos tomar aqui, logo, o reloginho não espera, né? Vamos tomar Hebreus capítulo 11, para nós caminhar um pouquinho devagar. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre os sentidos. Amém? Algo que não é muito falado, mas que todos nós temos, né? E muitas pessoas têm, nem sabem o que é, né? Mas é importante de vez em quando trazer alguma coisa, né? Para as pessoas, para que nós somos um povo que andamos informado, né? Deus tem dado esse privilégio para nós, tem falado conosco, né? Tem feito nós lembrar das suas promessas, graças a Deus, né? Então vamos ler Hebreus capítulo 11, começando com o 1. Vamos ler até o 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê.
Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradaram a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado do que o busca. Pela fé, Enoque divinamente é avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra, meu Pai. Que o Espírito Santo tome posse dessa palavra, Pai, e nos guie no longo desta pregação, Pai. Ajuda nós, meu Deus, usa os lábios que vai falar, usa os ouvidos que vão ouvir, meu Deus. Fala conosco nesta noite, Pai. Ajuda nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então aqui nós estamos vendo, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé para agradar a Deus. Mas como ter fé? Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isto, né? Amém? Porque a fé é um dom de Deus, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Agora nós somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos. Mas de nenhuma maneira foram esses 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Eles foram dados a você para contato terreno. Amém? Mas foi-lhes dado o 6º sentido. E esse 6º sentido pertence somente aos crentes. Amém, irmão? Então aqui nós vemos, Deus deu os 5 sentidos para as pessoas natural. Amém? Mas para você sair do natural para o espiritual, você precisa receber o 6º sentido. Esse 6º sentido, lá eu creio que é em Atos capítulo 4, né? Que é dito que ele é dado àqueles que lhe obedecem. Amém? Não há nada que você possa fazer, né, a não ser obedecer para receber esse 6º sentido. Amém? Então ele é dado aos crentes. E você não pode ter esse 6º sentido até tornar-se um cristão. Amém, irmão? Então o 6º sentido não é dado para qualquer pessoa. Não é dado para qualquer um que diz eu sou crente e já recebeu o 6º sentido. Ele é dado para cristão. Amém, irmão? Ele é dado para os cristãos. E a única maneira de você alguma vez poder ter mais que os 5 sentidos naturais para as pessoas naturais, mas o 6º sentido é mais conhecido para os cristãos. Amém? O que ele faz na vida da pessoa quando ele chega? Ele traz fé. Amém? Ele traz fé
Ele governa você, Ele guia você, e Ele faz você ver as coisas que você não vê, faz você crer nas coisas que você não vê. Amém, irmão? Então esse é o privilégio daqueles que recebem o sexto sentido. Amém? É algo que Deus dá para você, amém? Que vai te tirar toda, todo razoamento que você tem. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Agora, eu não diria que porque você recebeu o sexto sentido, você vai desprezar os 5 que Deus deu. Amém? Porque é necessário esses 5 sentidos em nós. Amém? E esses 5 sentidos, Deus deu eles para nós para ser usado. Amém, irmão? Para ser usado. Esses 5 sentidos lhes foram dados por Deus. Amém? E são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de maneira contrária à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Amém? Quando os 5 sentidos numa pessoa atua contra a palavra de Deus, eles estão mentindo. Você entendeu, irmão? Então essa é a razão do homem ou a mulher natural, né, desconcordar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Porque os 5 sentidos, eles podem até levar você crer de uma certa forma, e pode levar você a descrer também. Amém? Porque eles são natural. Amém? Eles não têm nada de espiritual, eles são natural. Amém? Então o natural faz você ver as coisas natural. Amém? Mas quando o sexto sentido chega, ele muda nós. Amém? Ele muda. Aleluia. E o super sentido, ele é o Espírito Santo. Amém? É chamado de sexto sentido, mas ele é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E o Espírito Santo é o quê? Ele é a fé de Deus que habita em você. A partir que você recebe o Espírito Santo, você tem fé para crer na palavra de Deus. Amém? Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, a fé, ele é a fé de Deus que habita em você. Amém? E se você deixar que os 5 sentidos renda ao sexto sentido, ele guiará para todos os outros, ele governará todos os outros 5 sentidos. Amém? Pois ele está tão assim, ele está acima dos sentidos naturais, como o homem espiritual está acima do homem natural. Embora as pessoas não vejam tanto o homem como a mulher espiritual, ele é diferente. Ele está numa dimensão a mais. Amém, irmão? O homem natural é o homem terreno, ele está aqui embaixo, participa das coisas aqui de baixo. Mas o homem ou a mulher natural, ele está em outra dimensão. Ele já vive mais das coisas que vêm de cima, das coisas que são de Deus. Ele busca recurso na palavra de Deus. Amém? Ele sabe de onde está vindo o alimento dele. Amém? Ele não busca alimento aqui embaixo mais, porque ele deixou de ser natural. Ele agora é espiritual, e ele busca as coisas de Deus que vem de cima. Amém, irmão? Então essa é uma das grandes diferenças. Amém? Aleluia. Então ele está distante, tão alto como os céus está do natural, acima do homem natural. E seus 5 sentidos, eles faz você crer em coisas. O sexto sentido faz você crer em coisas que você consegue, em coisas que você não consegue ver. Amém? Ele faz você atuar onde você nem imaginaria que os 5 sentidos chegaria a pensar nessas coisas. Amém? Então o que ele faz? Ele faz você atuar de uma forma tão diferente que você vai pensar, os 5 sentidos que te dominavam antes, você nem imagina que eles levariam você a essa altura. Amém?
porque eles não têm essa condição, eles não foram dados para isso. Mas o Espírito Santo ele foi dado para nos pegar aqui embaixo e nos levar para cima. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E aonde você estiver com Ele, você e a palavra de Deus é uma só. Amém? Você crê em toda a palavra de Deus. Amém? Ele leva você a crer, porque Ele é a nossa fé. Amém, irmão? Então veja bem. Agora o diabo pode se meter nestes 5 sentidos. O diabo pode se meter nesses 5 sentidos e fazer você mentir, fazer você negar a palavra de Deus, fazer você descrer das coisas de Deus. Ele pode fazer isso. Amém? Mas ele não pode tocar naquele 6º sentido. Amém? Então, o 6º sentido está tão além do alcance dele. Isto vem de Deus. É chamado fé, e fé é a grande coisa para um crente. Amém? Então, aqueles que o 6º sentido está ali, o diabo não pode tocar. Você entendeu? Porque ele está tão distante dele. Amém? Como o céu está distante do homem natural. Amém? Então, é muito bom saber disso, que o diabo, ele não pode tocar nenhum crente. Amém, irmão? Num cristão. Ele tem que respeitar. Amém? Porque ele sabe que aquele cristão, ele está tão alto do natural, como o céu está do homem natural. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Amém? Agora, os 5 sentidos não controlam o 6º sentido, mas o 6º sentido controla os 5 sentidos. Ou se você quiser chamar de super sentido ou 6º sentido, é a mesma coisa, porque tanto o 6º sentido como o super sentido é o Espírito Santo. Amém? Todos eles juntos são o Espírito Santo. Amém? Ele controla os sentidos naturais. É para isso que Deus dá o Espírito Santo para nós, para ele controlar o sentido nosso. E nós não fazer mais aquelas coisas que antes nós fazíamos. Amém? Crer naquilo que nós cria antes, irmão. Então ele traz uma situação para nós, que você passa a crer nas coisas que você nem está vendo, mas você não crê mais naquilo que você cria, né? Quantas pessoas só crê nas coisas aqui de baixo? Amém? Se agrada com as coisas de baixo, vive se destruindo com as coisas aqui da terra, e não sabendo elas que Deus tem um super sentido para dar para nós, para nos mudar, para nos guiar na presença de Deus, para nos tornar novas criaturas, filhos de Deus. Amém, irmão? Sermos diferentes do restante das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém? Você crê que a palavra, ele faz você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa do que ele fará. Ele fará você crer em coisas que você não pode ver. Amém, irmão? Então, quando ele chega em nós, nós crê nas coisas que nós não estamos vendo. Se você crê que ele está aqui essa noite, é porque ele está em você também. Amém? Se ele está em você, ele faz você crer no que você não está vendo. Amém? Aleluia. Essa é a posição que leva as pessoas a se alegrarem, dar glória a Deus, dar aleluia. Amém? Porque você crê que ele está aqui. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então ele faz você crer no sabor, saborear, sentir, cheirar, ouvir. Amém? Você não vê essas coisas, mas ele faz você crer nessas coisas. Amém? Porque ele tomará a palavra de Deus e ele liberará esta palavra para você. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Fará você caminhar de modo contrário a qualquer outra coisa que haja, com exceção da palavra de Deus.
Pela fé, a fé faz isso em você, amém? Faz você caminhar ao contrário de tudo que está aqui embaixo, que as pessoas creem que é verdade, amém? E isso é onde as pessoas vão olhar para nós e não vai entender por que nós gostamos tanto disso e eles não dão valor nenhum, não é verdade? Por que nós aceitamos isso e eles não querem nem isso para eles? Então esse é o motivo, irmão. É o sexto sentido. Quando ele chega, ele vem para mudar, amém? Louvado seja Deus, aleluias. Agora, ao dar essa ilustração dos sentidos, o homem natural nasce com esses sentidos, de modo que eles são sentidos dados pela natureza, amém? O homem natural, o homem e a mulher natural, ele já nasce com esses 5 sentidos, mas são sentidos dados pela natureza, porque são sentidos que são necessários para nós viver aqui, amém? Porque eles são, por exemplo, ouvir, cheirar, sentir, né? Apalpar, né? São coisas que você imagina as pessoas sem esse sentido, amém? Uma pessoa que não pode cheirar, uma pessoa que não pode sentir um paladar, amém? Uma pessoa que não pode apalpar, exatamente, uma pessoa que não tem visão, imagine. Então Deus deu, a natureza deu essas coisas para todos nós, amém? Agora essas coisas não vai nos colocar diante de Deus, elas não vão levar nós ao caminho correto, amém? Porque elas foram dadas para ser usadas aqui, amém? Para nós nos tornar outras pessoas, é preciso que nós recebemos o sexto sentido, amém? E é muito simples de você saber se você já recebeu o sexto sentido. Quando você concorda com toda a palavra de Deus, é Ele que está em você. Quando você tem fé no que você está ouvindo, é Ele que está em você, amém, irmão? Aí você diz, olha, eu creio em tudo que Deus fala, é Ele que está em você fazendo isso, amém, irmão? Porque quando Ele não está na pessoa, a pessoa diz, olha, eu fui hoje no culto, eu ouvi uma pregação, mas tem umas coisas lá que eu não acreditei não. Você pode ter certeza que Ele não está ali, amém? Porque como a Bíblia não contradiz a Bíblia, o Espírito Santo também não contradiz Ele mesmo. Se Ele está aqui falando, e Ele está lá, Ele está dando amém, Ele está dando glória a Deus, está dizendo aleluia, Ele está aplaudindo a palavra dEle, amém, irmão? Não discordando da palavra que Ele mesmo está falando, amém? O profeta disse que o Espírito Santo fala na plataforma, e ele vai lá na boca da irmã e dá glória a Deus, vai na boca do irmão e dá aleluia, vai na boca do outro ele dá amém, amém? De forma que ele controla todo o rebanho aqui dentro, amém, irmão? Mas para isso acontecer é preciso que nós nos entregamos a Ele, amém, irmão? Ele sempre quer nos usar, amém? Mas muitas vezes as pessoas não se entregam, as pessoas não deixam ser usado, amém? Louvado seja Deus. E eu creio muito, irmão, na alegria de uma igreja, não só dessa, em qualquer outra igreja, eu creio na alegria, porque quando nós sentimos a presença de Deus, a primeira coisa que causa em nós é alegria. Você sente aquela alegria, vem de dentro, é uma alegria sincera, amém, irmão? É algo que você não está vendo, é algo que você está sentindo, amém? E o que faz nós sentir a presença de Deus é Ele mesmo, amém? É o próprio Espírito Santo, amém? Aleluias, amém? Entender como o homem pode ouvir como o homem, entender como o homem, ouvir como o homem, mas quando ele se torna governador, quando ele se torna o seu governo, amém? O generado, quando ele se torna seu governo, você é generado, o chamaremos de novo nascimento, amém, irmão? Essa é a forma que ele vem em nós. Nós somos regenerados,
Deixamos de ser aquilo que nós somos para ser agora um cristão. Amém? Ou nascido de novo, né? O que diz nascido de novo. Amém? E o próprio Jesus diz ali no livro de João, que aquele que não nascer de novo não pode nem olhar para o reino de Deus. Amém? E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Amém? Aleluias. Amém? E então este super sentido fará não dele, ao fazê-lo, aquele super sentido levar a um ponto onde ele tem fé. Esse super sentido fará em você, te levará aonde você vai ter fé. Amém? Para crer em coisas que ele não poderia ouvir. Amém? Coisas que ele não poderia ver. Entendimento que ele não poderia entender. Amém? Ele faz tudo isso. Ele faz você crer nas coisas que você ouve. Ele faz você crer nas coisas que você não vê. Ele faz você entender no próprio entendimento que ele te dá. Amém, irmão? Aleluias, amém? Louvado seja Deus. Ele não podia ver e nem entender. O que ele não poderia entender, ele crê nisso, ele passa a crer nisso agora mesmo. Assim, porque ele é governado por aquele sexto sentido, aquele super sentido, irmão. Qual maravilhoso é saber isso e pensar qual simples é crer neste super sentido. Amém? É maravilhoso ter ele, e é maravilhoso sentir ele em você. Amém? Louvado seja Deus. Agora, você não pode crer nisto até que você seja regenerado. Amém? A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Senão pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso, diz o profeta, a semana passada. E isso tem sido uma tal pedra de tropeço, especialmente para o povo pentecostal. Amém? Ele diz, nós estudamos isso a semana passada, e isso tem se tornado uma pedra de tropeço, principalmente para o povo pentecostal. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja Deus. Agora, irmão, você crê quando eles se move e diz, Jesus disse em São João, ele se move e diz, Jesus disse em São João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Vida eterna vem de Deus somente. Amém? Se você crê na palavra de Deus e crê naquele que enviou ele, você tem vida eterna. E vida eterna só vem de Deus. Amém, irmão? Não há outra forma de você obter vida eterna. Tem que vir de Deus. Amém? Vida eterna vem de Deus. Amém? Somente. E ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Você só está tomando o que uma outra pessoa disse. Ou você está tomando o que uma outra pessoa disse. O que você aprendeu pelo intelecto, ou o que você aprendeu pelo os 5 sentidos natural, mas quando o sexto sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos esses arrazoamentos desses 5 sentidos que está em você. Amém?
Às vezes você aprendeu muitas coisas no intelectual, amém? No natural, amém? Mas quando o sexto sentido chega, ele tira todos os arrazoamentos de você, amém? Tira todos esses arrazoamentos de você, aleluias, amém? E é levado até o sexto sentido para fazer crer, para fazê-lo crer, e coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar, ouvir, mexer com você, amém? Ouvir e mexer com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, quando você estiver sentindo essas coisas, amém? Quando você estiver entendendo essas coisas, aí é quando você pode dizer que Jesus é o Cristo, amém, irmão? Aleluias, amém? Porque você testemunhou isto, não o que ensinou, não o que você aprendeu no intelectual. Ele ensinou, mas o que você aprendeu por experiência, não o que você aprendeu no intelectual, amém? Mas é o que você aprendeu por uma experiência com Cristo, amém? Aleluia. Isso faz você dizer que Jesus é Cristo, amém, irmão? Não o que aprendemos no intelecto, sabe? Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Mas o sexto sentido não vê isso em absoluto. Ele está tão além disto, ele está tão mais alto do que isto está, amém? Até que ele nem ao menos tem qualquer razoamento, amém? O sexto sentido leva você tão alto até o ponto de você não ter nenhum mais arrazoamento, amém? Então não existe na pessoa que já recebeu o Espírito Santo uma forma, uma condição dele arrazoar qualquer coisa da palavra de Deus, amém? Como disse o pastor, quando você tem o Espírito Santo, se alguém falasse que Jonas engoliu a baleia, você cria, amém? Amém? Mas quanto mais quando diz que a baleia engoliu Jonas, amém? Então você passa a crer em tudo que é possível na palavra de Deus, amém? Aleluias, amém? Louvado seja Deus, aleluias. Os cinco sentidos teria para dizer acerca disto. O que os cinco sentidos teriam para dizer acerca disso? Agora, prepare-se para um culto de cura. Está vendo? Se prepare para um culto de cura. Amém? Nós cremos. Você caminha por esse sexto sentido. Você fala por este sexto sentido. Amém? Você vive por este sexto sentido. Você morre por este sexto sentido, amém? Você ressuscita por este sexto sentido, e este super sentido é algo que está em você, amém? Que é diferente de como o homem natural, amém? Então você vive por ele, você morre por ele, você é ressuscitado por ele, e ele está em você, e ele é responsável a fazer você diferente, amém? Do homem natural, amém, irmão? Aleluias, louvado seja Deus. O homem natural somente tem este, e eles estão bem. O homem natural somente tem isto, e eles estão bem. Se porém ser trazido em submissão ao sexto sentido. O homem natural, ele só tem os cinco sentidos. E isso está bem, desde quando seja trazido a submissão ao sexto sentido. Amém, irmão? Então, quando o sexto sentido chega,
é preciso que nós aceitamos Ele, é preciso que nós nos rendemos a Ele e nos entregamos para Ele nos guiar, para Ele nos governar, amém? Porque Ele veio em nós para nos mudar, para nos tornar diferente. Mas se nós não obedecer, irmão, não vai mudar muito a nossa vida, amém? O que adianta? Deus quer mudar a sua vida, mas muitas vezes você não quer que a sua vida mude. E Deus só vai mudar a sua vida quando você tiver interesse de ser mudado, amém? Quando você diz, eu quero ser mudado, eu quero ser diferente, eu quero ser outro homem, ou eu quero ser outra mulher, amém? Aí Deus vai entrar em ação, amém? Deus vai entrar em ação e vai mudar você, porque você está pedindo, você está querendo ser mudado, amém, irmão? E somente Deus pode nos mudar, amém? Nenhum de nós pode mudar nós mesmos, amém? Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu parei de fazer isso, né? Não foi você que parou, você apenas disse, eu quero parar de fazer isso, e Deus tomou você em sua palavra, e aquilo vai ser feito, amém, irmão? Então muitas vezes é isso que acontece nas vidas das pessoas. Nós encontramos as pessoas dizendo, eu parei de beber, eu parei de fumar, né? Eu parei de fazer isso. Não foi você que parou, você não tem condições de parar com nada, amém, irmão? Agora o que acontece é que quando você fala com fé, Deus toma você em sua palavra, amém? É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, não é? Porque muitas vezes você fala uma palavra e Deus pode tomar você naquela palavra, amém? Louvado seja Deus. Então é mais ou menos dessa forma, amém? Aleluia. Então veja bem, a palavra de Deus, ela está falando a verdade, amém? A mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz, essa palavra de Deus, ela está falando a verdade. Mas se ela lê e diz, isto não é toda a palavra de Deus, isto foi alguma coisa, isto foi uma vez, mas isso não é agora. Diz, isso aqui é a palavra de Deus, mas isso não é para agora, amém? Isso não é verdade, não é para agora. Então, aquele sexto sentido chega e diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Às vezes alguma pessoa toma a palavra de Deus e olha, não compreende e diz, não, isso aqui não é para agora, isso não é a verdade, amém, irmão? Mas se ele estiver por ali, ele vai chegar e dizer, mas ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, amém? Aleluias, amém? Louvado seja o Senhor, aleluias. E é por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual e elas dizem, eu faço isso, ou eu faço aquilo, e assim por diante. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais tira você daquilo, do sexto sentido, amém? E o sexto sentido vem sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus. Esse é o trabalho dele em nós. Ele vem para fazer nós negar qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus, amém? Aleluias, amém? Qualquer sintoma que seja contrário à promessa de Deus, o sexto sentido diz que isso não está lá nas Escrituras, amém? O cristão que nasceu de novo sabe disso, amém? Se alguém chega para você e fala, olha, irmão, irmã, é dessa forma, assim, assim. Se você tem o sexto sentido, você sabe, não está lá na Escritura isso. Isso não é verdade, amém?
E é por isso que a palavra de Deus diz que, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Amém? Porque os eleitos, o sexto sentido está nos eleitos. Amém, irmão? E se fosse possível, enganaria, mas não é possível. Amém? Louvado seja Deus. E o irmão Brana fala aqui de um garoto que chegou em uma certa reunião, e esse garoto chegou descascando uma maçã. E ali estava um infiel palestrando ali, né? E o infiel olhou para ele e disse assim: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu só quero falar uma coisinha com o senhor, né? E se afastou. Amém? E o camarada, há poucos minutos, ele tinha dito assim: olha, Deus é apenas um, como chama? Não, quando as pessoas se alegram, emoção. Deus não existe, Deus é apenas uma emoção. E o rapazinho chegou e ouviu ele falando aquilo. E aí quando ele olha, ele diz: o que você está fazendo aqui? Porque ele estava mal vestido, né? Ele todo matrapio, com o cabelo todo caído, talvez faltava um dente na frente, todo daquele jeito, você entendeu? E aí ele está comendo aquela maçã, e ele tinha ouvido ele falar, né? Que Deus não existia, amém? Que isso era apenas emoção, nossa, emoção. E aí ele falou para ele assim: só quero lhe fazer uma pergunta. E ele disse: faça. O senhor pode me dizer que gosto tem essa maçã que eu estou comendo? Ele disse: não, eu não estou comendo a maçã. Como é que eu posso saber o gosto? Ele falou: e como é que o senhor pode falar que Deus não existe se o senhor nunca encontrou com o seu? Se você nunca recebeu o Espírito Santo, como é que você pode falar que Deus não existe? Não é verdade? Então, irmão, olha bem, né? Muitas pessoas falam coisas que não sequer sabem, amém? Mas por que elas falam? Porque elas nunca receberam, amém? Elas nunca tiveram assim, sentir o Espírito Santo e o que ele pode fazer na vida da pessoa, amém? Ele traz alegria na nossa vida, amém? Ele faz nós se sentir feliz, se sentir alegre, se sentir confiante, se sentir cheio de fé, amém? Ele traz tudo de bom na nossa vida, amém? E esse incrédulo, né, dizendo que Deus não existe, amém? Agora, eu quero falar um pouquinho aqui sobre, né, eu quero falar um pouco sobre duas mulheres que o irmão Brana fala, né, nessa mensagem. Ele estava na plataforma e começou a fila de oração. E ele disse que chegou duas mulheres, né? Duas mulheres cristãs, verdadeiras cristãs. E elas chegaram cada uma com um problema. E aí veio a primeira e viu o discernimento do Espírito Santo na plataforma. Ela subiu crendo. Quando ela chegou na plataforma, o Espírito Santo falou para ela: você está sofrendo de um problema, né, nervoso. E foi causado por um estado nervoso. E esse problema que você está sentindo é uma úlcera. E ela disse: eu creio nisso. E ele disse: a senhora é fulana de tal, a senhora veio de tal lugar, a senhora mora em tal cidade, seu nome é tal. E ela disse: graças a Deus, tudo isso é verdade. Aí ele diz: o que era isso? O sexto sentido na mulher, confirmando, amém? Ali estava o Espírito Santo falando no profeta, e o sexto sentido na mulher confirmando: isso tudo é verdade, eu creio, amém? Então você vê, o Espírito Santo fala e ele confirma onde ele está, amém? Se ele está em você, ele confirma o que ele está falando aqui, amém? E ele vai confirmar, amém? Glória a Deus, aleluia, amém, irmão? Essa é a forma que ele vai confirmar a sua palavra, amém? E aquela mulher recebeu toda a palavra, porque ali estava o Espírito Santo em duas formas,
Amém? Falando no profeta e respondendo na mulher, confirmando a palavra. E ele disse: vá para casa, a senhora está curada, vá regozijando em nome de Jesus. E ela foi para casa. Ela tinha uma úlcera e ela não podia comer nada. E ele disse assim: a senhora passou pelo médico, e o médico lhe disse que a senhora tem que fazer uma cirurgia para retirar essa úlcera. Ela disse: isso é verdade, foi isso mesmo. Amém? E ele não conhecia a mulher, amém? Mas o Espírito Santo, ele conhece todos, meu irmão. E aí veio a outra mulher que era cristã verdadeira também, crendo e vendo o agir do Espírito Santo. E ela chegou perto do irmão Brana, e o irmão Brana disse: não precisa nem revelação para dizer o que a senhora tem. Ela tinha um cisto, como chama? Não é tumor, um caroço, né? Um grande caroço no seu pescoço, né? E ele disse: a senhora crê que Jesus pode lhe curar? Ela disse: eu creio, de todo o meu coração. Ele disse: pode ir para casa regozijando, a senhora está curada. Amém? E aí passou alguns dias. Num dia, a irmã, que foi a primeira que tinha úlcera, não podia comer um monte de coisa. Ela chegou em casa e começou a comer tudo que ela não podia comer. E o marido dela, um homem natural, disse para ela: espera aí, você quer morrer? Ela disse: por quê? Você está comendo as coisas que faz mal para você. Ela falou: mas eu estou curada. Que curada? Eu estou vendo que você não está curada, né? E você para de fazer essas coisas. Ela disse: pois eu estou curada, eu preciso comer o que eu não comia. Amém? E ela foi comendo tudo que ela não comia. Amém? E aí, uma certa manhã, a outra mulher se levantou e foi no espelho, olhou, não tinha mais o caroço. Amém? Passado alguns dias, não tinha mais aquele caroço. E ela se alegrou e disse: eu vou na casa da minha irmã mostrar para ela que eu fui curada. E quando ela chega na casa da irmã, a irmã está com uma pratada de ovo frito, de farofa, de tudo que ela não podia comer. E ela disse: irmã, eu vim aqui falar para você que eu fui curada. E ela falou: aqui está o meu prato, eu fui curada também. Amém? É desta forma, irmão. O Espírito Santo age dessa maneira. Amém? Quando ele diz: você está curado, creia, você está curado. Amém? Mesmo que isso passe dias, passe mês, mas creia nele, você está curada. E o sexto sentido dentro de nós leva a nós crer na palavra do Espírito Santo. Nós estamos curados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Deus seja louvado. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso. Senhor meu Deus, obrigado por esta alegria, Pai. Obrigado pela tua igreja, crer na tua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor nos fazer crer no Espírito Santo, Pai. Te damos graça, Senhor, pelas tuas palavras, pelo teu ensinamento, pelas tuas explicações que tem dado a nós, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor, Pai? Mas aqui estamos para te agradecer, para dizer: Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Livra-nós de todo mal, leva os nossos irmãos em paz para os seus lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Podeis sair de acordo com a ordem da igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.